Vamos falar nessa aula do momentum linear e do impulso. Nós já usamos a definição do momentum linear que designamos pelo vetor P quando enunciamos a segunda lei de Newton. Nós definimos a força como sendo a derivada temporal do momentum linear, sendo que momentum linear é definido como produto da massa do corpo vezes a sua velocidade. Trata-se de uma grandeza vetorial e, como tal, nós podemos trabalhar com suas componentes retangulares, se necessário, m vx na direção x mais m vy na direção y mais m vz na direção z, lembrando que massa é um escalar, não é um vetor. Por isso que é a mesma massa que multiplica as três componentes retangulares. Ou, de forma mais compacta, podemos dizer que temos um px na direção x mais py na direção y mais um pz na direção z. Como unidades, tratando sempre no sistema internacional, o MKS, nós temos que momentum é medido em massa multiplicando velocidade, que no MKS nos fornece então quilograma vezes metro por segundo. Nós podemos escrever a energia cinética de um corpo em termos de seu momentum linear. Nós sabemos que K é igual a mv ao quadrado sobre 2. Nós podemos escrever o V como sendo o momentum linear dividido pela massa, que nos fornece, então, P ao quadrado sobre 2m. Nós vamos agora definir uma outra grandeza. Se nós temos uma força constante atuando sobre um corpo por um intervalo de tempo ΔT, nós definimos impulso, designado por J, é uma grandeza vetorial, como sendo o produto da força atuando sobre o corpo vezes o intervalo de tempo no qual ela atua. Evidentemente, nós temos força vezes ΔT, que é um escalar, então o impulso é um vetor. Como estamos supondo que a força é constante ao longo de todo o intervalo, nós podemos escrever em termos de um intervalo de tempo finito, então teremos que ela é igual a ΔP sobre ΔT. Com isso, o impulso se torna simplesmente, substituindo a expressão para a força, ΔP sobre ΔT, que multiplica ΔT. Portanto, o impulso corresponde à variação do momentum linear. Isso constitui o teorema do impulso momentum linear. Ou seja, em palavras, o impulso da força resultante sobre uma partícula durante um intervalo de tempo é igual à variação do momentum linear da partícula durante esse intervalo. Aqui nós consideramos a nossa força como sendo constante em um intervalo finito ΔT. Porém, esse resultado é geral para uma força F de t qualquer. Nesse caso, nós teremos que o impulso será dado pela integral de F de t dt, de t0 até t, que nos fornece, então, integral de t0 até t. A força é a derivada temporal do momentum. Então, temos dp. dt multiplicando dt
cancelamos o dt multiplicando com o dt no denominador, ficamos apenas então com dp. Temos de mudar os limites de integração para a nova variável, então vou supor que em t0 nossa partícula tem um momentum p0 e em t ela possui um momentum p. E essa integral fornece simplesmente p menos p0, que é o ΔP durante este intervalo de tempo. E nós vemos que o impulso pode ser obtido, então, pela área referente à curva em um gráfico da força pelo tempo. Então, se eu tenho uma dada curva de força de formato arbitrário F1, a área sobre esta curva me fornece o impulso referente a esta força durante esse tempo. E uma força F1 que atinja uma intensidade muito grande, mas fique restrita a um intervalo temporal pequeno, pode fornecer o mesmo impulso que uma força F2 com uma intensidade bem menor, porém que atue em um intervalo de tempo maior. E nós veremos que o conceito de impulso é muito útil para analisarmos colisões.